Tite vê Danilo retraído na seleção neste início de trabalho. Afinal de contas, o que o Tite esperava, né? O jogador com 21 anos que chega na seleção brasileira para jogar com alguns jogadores que já estão há muito tempo na seleção. O que ele esperava do Danilo? Que o Danilo chegasse, por exemplo, muito feliz, fazendo brincadeira com todo mundo, e depois eles avaliam que o jogador vai melhorando. Com convívio. Olha que coisa interessante, né? O jogador, aos poucos, né, vai convivendo com os atletas ali e vai melhorando o seu comportamento, vai ficando menos retraído, enfim, mais conversador e tudo mais e tal. Por que será, Tite? O Tite não será porque ele ficou um tempo mais. Porque quando ele chegou, ele não conhecia ninguém, e à medida que ele vai convivendo com eles, ele vai se soltando um pouco mais. Isto não é não é um processo natural, o professor de quarta série? É claro que é. Evidentemente que é. É claro que ele chegaria retraído na seleção. Mas por que vem essa conversa de Tite ver jogador retraído e tal? Já é justificando que não vai contratar o jogador, convocar o jogador para a Copa do Mundo. Claro que não vai convocar. Não levou o jogador para o banco de reservas contra a Coreia. Levou e não usou contra o Japão. Não colocou Danilo e tal. Mas a avaliação foi feita no treino, uma ova que foi nada. Foi nada. Na verdade, porque convocou o jogador? Convocou o jogador para ver se o jogador serviria para a seleção. Caso precisasse convocá-lo, né, numa situação emergencial aí. Ou mesmo, né, meus amigos, se de repente o cara podia jogar tanto que não, ele tá tomando o lugar de alguém aqui porque ele joga muito, né, então ele poderia perfeitamente tomar o lugar de alguém aqui, ok? Então, para isso, aquela coisa que a gente falou, testes em seleção se faz sobretudo dando uma amarelinha para o jogador. Olha, pela experiência que eu tenho no futebol, de observar jogadores da base, tem muito jogador, inclusive, que é retraído, que chega retraído no lugar, que não consegue se dar muito bem com o ambiente, com os jogadores, enfim. Não é que não consegue se dar muito bem, é que não conhece, é novo. Mas você entrega a camisa pro cara e fala, vai lá jogar. Aí dentro de campo o cara vira um monstro. Um monstro. O Danilo não precisa ficar completamente, sabe, conversador, menos introspectivo, diante de um elenco de colegas que ele não conhece. Evidentemente que ele vai ficar muito mais, enfim, entrosado à medida que ele esteja participando da seleção, né? Do convívio com outros atletas. Agora, é esperar demais que o moleque chegasse já muito novo que é, e fosse o amigo de todos, fizesse samba, fizesse, enfim, estivesse rindo o tempo inteiro, tá? Que é o que o Tite usa para avaliar o jogador. Se o jogador tá rindo ou não, se o jogador tá fazendo piada ou não, se o jogador tá, enfim. Porque se estiver fazendo piada, brincando, cantando, aí ele realmente se adaptou muito bem à seleção, né, Tite? Que se dane se ele é um jogador retraído ou não, que se dane se ele canta samba, musiquinha. Já tem o Daniel Alves, aquele canalhão que você levou para a seleção brasileira aí depois do que ele fez com São Paulo. Já tem ele para fazer o sambinha e tudo mais. O Danilo não precisa fazer o sambinha, o Danilo não precisa ficar rindo não o tempo inteiro, porque o Danilo precisa jogar bola. E para jogar bola, ele tem que ir para a seleção. Para a equipe, ele tem que ir para a equipe, jogar. Ele tinha que receber a camisa e jogar nos 2 jogos de titular, seu Tite. Nos 2 jogos de titular, porque não precisava o Brasil também ter tanto medo assim de Japão e Coreia do Sul, né, para não colocar um jogador como Danilo, para não colocar força máxima contra esses times. Que, aliás, o Brasil só colocou força máxima contra esses times porque provavelmente, né, os patrocinadores exigiram, né? Então isso é culpa da CBF, mas não é somente dela, é culpa também do professor de quarta série que quer bancar de moral, né? O cara que tem moral, que tem honra, que tem dignidade, que tem não sei o que e tudo mais, mas acaba aceitando perfeitamente que a CBF exija que ele coloque o time titular ali para jogar contra a força máxima, contra esse time do Japão e esse time também da Coreia do Sul, né? Então não havia necessidade nenhuma. Eram jogos para testar jogador com o Danilo. Como a testagem do Danilo foi muito reduzida no tempo, na quantidade, deveria ter uma testagem de qualidade. Ou seja, colocar o menino para jogar de titular mesmo. Até porque alguns titulares nem deveriam ter sido convocados para esses 2 amistosos. Mas o Tite convocou o Danilo em tese. Muita gente esperou, agora vai. Olhou para o Palmeiras, mentira! Ele convocou o Danilo justamente para despistar um pouquinho, para que todo mundo não fique acusando ele de ser corintiano, para que todo mundo não fique acusando ele de não gostar do Palmeiras, né? Então ele convocou o Danilo para dar um despiste em relação a isso, porque pelo que ele faz, realmente parece que ele não curte muito o Palmeiras não, parece que ele não gosta mesmo não, porque ele prejudicou o Palmeiras, né? Ele prejudicou, vamos imaginar se o Danilo estivesse nesse jogo contra o Galo, né? Eu não diria que ele poderia mudar completamente a partida, mas quem sabe, porque ele é um jogador muito importante hoje para o Palmeiras, muito importante. Ele faz muito bem as coisas funcionarem nessa equipe do Abel. Ele esteve ausente de um jogo muito importante para o Verdão. Por quê? Porque o Tite foi lá e tirou o jogador nesse jogo.
Né? Para quê? Para usar o jogador, para testar o jogador, para que todo mundo percebesse que o jogador pode sim para a Copa. Só que ele não testou o jogador. E para as observações dele, do Danilo correndo, andando para lá e para cá, tal, ele viu que o Danilo não estava correndo, não estava cantando samba, não estava rindo que nem um idiota, não tava rindo que nem um idiota, não estava rindo de piada idiota, porque ele não conhece, porque às vezes você tem um amiguinho que conta piada idiota, você ri porque você é amigo dele. Então, como o Danilo não é amigo dos outros ainda, então ele não ficou rindo o tempo inteiro, não ficou bancando de palhaço, não ficou bancando de imbecil, de idiota, de bobalhão. Então, por causa disso, o Tite viu o Danilo como retraído nesse início de trabalho. Mas vai continuar tendo jogador no radar. Ah, pelo amor de Deus, já deu pro Tite, né? Não dá mais pra gente aguentar uma situação dessa. É muita incoerência. O Tite, no começo, ele era diferente, sabe? Ele era diferente e ele conseguia pautar muitos absurdos da CBF sem falar nada, nunca foi pro confronto, ele não gosta disso, né? Os caras estão pagando ali pra ele muito bem, né? Ele vive uma vida maravilhosa, não trabalha quase nada, pode viajar pra onde ele quiser pra ver jogo e tudo mais. Ó, já foi ver alguns jogos do Brasil, não, vai sempre ver alguns jogos específicos também, né? E tudo mais. A vida dele é muito boa, né? Então pra que ele vai criticar? Pra que ele vai, por exemplo, enfrentamento com os dirigentes da CBF quando eles aprontam, né? Nada, nunca vai fazer nada disso, né? Então o que acontece? Mas ele pelo menos tinha ali uma linha de coerência e tal, que a gente imaginava que ele seria diferente dos outros. Hoje ele se mostra igualzinho, né? Porque quando ele aceita levar força máxima, um amistosozinho de M contra Japão e Coreia do Sul, ele mostra que ele aceita que os caras imponham isso e tal. E quando ele aceita que ele impõe, ele mostra que realmente ele faz parte do grupinho. O grupinho da CBF. Né? Então, parabéns, Tite, por novamente mostrar que o professor de quarta série que você é, e aí não é desonra, não é demérito ao professor de quarta série, mas o problema é que é um técnico que quer ser professor de quarta série fora do lugar e fora da profissão, né? Aí, por isso aí o erro, né? Então, ele mostrou novamente que ele é realmente o cara, o grande incoerente da parada, né? É o grande incoerente, ele não pode ficar bancando de digno, não pode ficar bancando do cara que tem moral, porque infelizmente ele é incoerência atrás de coerência. E essa observação de que o Danilo, ele vê o Danilo como... Quem é você, Tite, hoje em dia? Você não é mais nada, Tite. Você não é mais nada. A seleção estava perdendo completamente o rumo e ela se achou sozinha dentro de campo. Você não teve nada a ver com isso. Não fosse pelos jogadores, que teve um encaixe positivo ali, hoje a seleção, enfim, você não é mais nada como técnico, já foi, Tite, já foi, entendeu? Então, respeita mais o Palmeiras e respeita mais o Danilo, porque você fez mal para o jogador, você pode abalar a confiança do jogador com essa parada aí, você pode fazer com que o jogador tenha dificuldades aí, ele pode ter problema. Alguns jogadores da seleção, inclusive, do Palmeiras até, que foram para a seleção, voltaram, do Flamengo também, o Everton Ribeiro, voltaram muito mal para os clubes, de repente por causa desse tipo de tratamento que você dá. Entende? Você pode ter feito muito mal para esse garoto com essa avaliação final. O garoto vai voltar para o Palmeiras agora com essa avaliação. Eu fui retraído, eu não consegui passar, eu não consegui convencer por causa do meu comportamento que não foi dos melhores possíveis. Isso vai ficar na cabeça do jogador. Ah, mas o Tite conversou com o jogador. Conversou uma ova que conversou. O que o jogador vai trazer é o seguinte, eu falhei. Por quê? Porque o Tite falou que o meu problema é que eu sou muito retraído. Parabéns ao professor da quarta série por mostrar claramente, por defender, por fazer com que aqueles que falam que ele não gosta do Palmeiras e que não sei o que ele é curtiano e tudo mais, parabéns a ele por fazer com que essa narrativa tenha legitimidade a partir dessas incoerências praticadas pelo Tite, que é na verdade um professor de primeira série.